Pai, nós te louvamos por mais essa oportunidade de termos a Tua palavra aberta diante de nós. Senhor, nós sabemos que nesses dias nós temos feito orações fortes. Nós temos pedido para o Senhor tratar conosco, para o Senhor nos ensinar. Nós temos pedido para o Senhor nos disciplinar. Porque toda vez que nós dissemos que nós queremos ser parecidos com Jesus, é isso que estamos dizendo. Nós estamos dizendo, nos ensina, nos disciplina, trata conosco. Ainda que não sejam essas palavras que estamos usando. Mas nós queremos nessa manhã sermos diretos com o Senhor. Pai, nos disciplina, nos ensina, trata conosco e nos conforme à imagem de Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Querido, semana passada nós vimos que há um ensinamento maligno dentro da igreja do Senhor Jesus e no mundo, que é o princípio de igualdade. Nós não somos iguais no reino de Deus. Amém? Nós somos iguais perante a lei dos homens, nós respondemos por crimes se cometermos. Nós somos iguais com relação ao amor de Deus. Deus não tem filhos preferenciais. Ele tem filhos mais íntimos. Vocês concordam comigo? Pai e mãe, eles amam os filhos todos de forma igual. Pelo menos deveria amar, esse é o ideal. Mas tem filho que é mais íntimo. Tem filho que tem mais afinidade com o pai e com a mãe do que outros. Tem filho que tem mais afinidade com o pai, tem uns que tem mais afinidade com a mãe. Mas o amor é o mesmo. A mãe e o pai daria a vida pelos 2, pelos 3, pelos 4, por todos os filhos, se fosse necessário. Mas às vezes ele tem mais intimidade, mais amizade com um filho em particular. Geralmente o filho que é mais obediente, é mais dócil, ele tem mais intimidade com o pai e com a mãe. Vocês concordam comigo? Isso é visível, isso é a vida. Amém? É a vida. E assim é com Deus. Deus não ama mais um do que o outro. Não tem nada que você possa fazer que vai fazer Deus te amar mais. E não tem nada que você possa fazer que vai fazer Deus te amar menos. Amém? Deus te ama, ponto final. Então, não há diferença com relação ao amor de Deus. Mas há diferença com relação à intimidade, há diferença com relação ao grau de autoridade e há diferença com relação ao galardão. Vocês já perceberam que tem um versículo na Bíblia que diz assim que muitos últimos serão primeiros? Já viram? Tem um versículo na Bíblia que fala que os últimos serão primeiros. É interessante isso. Por quê? Porque às vezes uma pessoa que se converteu, vamos supor, 10 dias antes de morrer, ele consegue mais na vida cristã do que alguém que é crente há 30 anos. Como? Com a manifestação da justiça, que são as obras de justiça, que são as obras relacionadas à obra da cruz, ao que ele fez no reino de Deus, ao que ele conquistou no reino de Deus. Então, às vezes, aquele que chegou por último, ele cresce mais e ele tem mais conquistado. Amém? No mundo espiritual e no reino de Deus existe grau de autoridade. Imagina alguém que fez errado a vida inteira, pintou, bordou, deu nó em pingo d'água e escondeu as 2 pontas. Na hora da morte, essa pessoa se entregou para Jesus. Ela teve tudo zerado? Sim, porque o sangue de Jesus lavou. Amém? Ela foi para o céu? Foi para o céu. Mas aí vem outro que trabalhou para o Senhor a vida inteira. Conquistou, viveu uma vida de cruz, abriu mão, amou o irmão, né? Fez aquilo que a Bíblia manda fazer, morreu também no mesmo acidente que o que tinha acabado de aceitar Jesus morreu. Foi para o céu também? Mas o galardão deles no céu é o mesmo? Não, porque senão... A coroa é mais pesada, senão Deus não seria justo, e o nosso Deus é justo. Amém? O nosso Deus é justo. Ele é gracioso, porém, ele é justo. Amém? Então, nós temos trazido, nós fomos ensinados, né, pelos gregos e pelos romanos, o princípio da democracia. Nós fomos ensinados a votar, a colocar um governante no poder. Nós fomos ensinados que nós somos todos iguais. Então, nós somos todos iguais perante a lei com relação ao amor de Deus. Mas nós não somos iguais em questão de autoridade, em questão de caráter, em questão de honra.
Lembra que eu falei para vocês semana passada? A pastora Cleusa não é igual a nós. Ainda que nós tenhamos toda a intimidade com ela, nós temos que entender que ela está num patamar superior. Quem colocou? Deus. Amém? A mãe e o pai estão num patamar superior aos filhos. Não se igualem aos filhos de vocês sob hipótese nenhuma. Porque igualar é perder a autoridade. Amém? Não se iguale. Esposas, não iguale o seu marido aos filhos. O seu marido está superior aos filhos, porque foi com o seu marido que você foi feito uma só carne, não foi com seu filho. A Bíblia fala assim, deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá a uma mulher e será uma só carne com ela. Então nós trazemos princípios errados, princípios marianos, princípios católicos para dentro da igreja e seguimos eles. Princípio da rainha dos céus. Qual é o princípio da rainha do céu? A mãe é mais importante que o pai. Não é, não foi e nunca será. Os dois são iguais. Amém? A Bíblia diz que a mulher não é nada sem o homem não é nada sem a mulher. Por quê? Como vai gerar uma criança sem o compartilhar dos dois? Não tem como. Amém? Então, às vezes, nós trocamos princípios espirituais, vivemos com esses princípios trocados e queremos que as coisas deem certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu conheci uma pessoa um tempo atrás que eu lembro que o marido dela pediu para ela fazer algo dificílimo para ele. Um pão de queijo. Olha que trem difícil de fazer. Né, Kenny? Trem difícil demais? Dá conta, pessoa. Né? Até eu faço pão de queijo, pra você ver o tanto que o negócio é fácil. Não sei fazer nada que põe no forno. Okay? Até você já fez, tá vendo? E ela, a resposta que ela deu pro marido foi, não, é um negócio muito difícil, muito complicado, eu não sou mineira, não vou fazer pão de queijo não. Ok? Passado um tempo, o filho da cidadã pediu pão de queijo. Ela foi para a internet, pegou a receita, testou várias receitas, chegou à conclusão de qual pão de queijo era melhor e fez pro filhinho dela. Pro filhinho de Dona Armênia, quem lembra? Né? Os filhinhas de Dona Armênia, os filhinhas de Dona Armênia. Olha o princípio errado, olha o princípio trocado. Não é que ela não pode fazer pão de queijo pro filho, pelo contrário, eu acho que todas as mães tinham que fazer bolo de cenoura, sem cobertura de chocolate, pão de queijo, entendeu? E dá com os filhos, ainda dividir com os irmãos da igreja. Mas, em primeiro lugar na vida de uma esposa, eu sei que as mães estão me detestando nesse momento, é o marido. Depois os filhos. Primeiro lugar na vida do marido é a esposa, depois os filhos. Porque é assim que foi estabelecido no céu, queridos. Mas eu não concordo com esse pensamento. Então, pega o seu pensamento e transforma ele segundo a palavra de Deus. Amém? Porque esse é o princípio bíblico. Então, o princípio de igualdade é maligno e Deus vem e nos mostra que não há princípio de igualdade. A Bíblia diz o quê? Honra a quem honra. Honra os mais velhos, simplesmente pelo fato dele ser mais velho. Eu não admito de forma alguma quando eu vejo uma criança dando uma resposta para uma pessoa mais velha, seja ele quem for, seja ele um homeless, ou seja ele uma pessoa do púlpito. Entendeu? A Aruna me pediu para escrever a recomendação, é assim que fala, para a faculdade? E uma das coisas que eu coloquei na recomendação da Aruna, e eu coloquei com muito orgulho de escrever aquilo, foi que eu via a Aruna tratar da mesma forma a pastora Cleusa e o homeless que entrava aqui e pedia comida. Ela tratava com o mesmo princípio de educação. Então, por quê? Porque foi ensinada. Então, nós temos que ensinar aos nossos filhos que o mais velho está sempre certo, ainda que ele esteja errado. Entende? Eu chegava em casa e eu falava para o meu avô, para minha avó assim, fulano brigou comigo, eu não estava fazendo nada. Meu avô falou assim, só de você estar me contando, você já está errado. Era perigoso apanhar novamente. Se um tio meu me desse um tapa e eu chegasse para minha avó, para meu avô e falasse, ou para minha mãe, para meu pai, meu tio fulano me bateu. Eu apanhava de novo, como eu dava isso com o Romilda ontem. A gente apanhava de novo, porque eles não queriam saber que se um tio chegou a bater, é porque alguma coisa errada a gente fez. Então, não estou falando para vocês deixar todo mundo bater nos filhos de vocês de forma alguma, não é isso o princípio. Eu estou falando de um princípio de respeito, de honra.
Não deixe seu filho falar com você de qualquer forma. Você está plantando maldição na vida dele. Está plantando maldição. Eu lembro do Vini Grande, ele se atreveu a falar com a Josi de alguma forma errada, uma vez, né, Josi? Não vou nem contar o resultado. Porque a Josi é Catarina, tem uma mão pesada, então, assim, o trem pesado. Não deixa, porque você está plantando maldição na vida do seu filho. Filhos, não falem de qualquer forma com seus pais, não interessa a idade que você tem. Se você tem 22 como eu, ou se você tem 40, não interessa. Não fale de qualquer forma com seu pai, ele continua sendo seu pai, ele continua sendo sua mãe. Amém? Há algo no mundo espiritual que se abre para nós quando nós honramos, porque é um princípio bíblico. E toda vez que nós cumprimos um princípio bíblico, nós somos honrados pelo próprio Deus. Amém, queridos? Então, a gente rejeita qualquer princípio de igualdade no reino de Deus. Amém? Amém. Eu não vou falar aquilo que eu mandei para mensagem para vocês, porque quando aquilo tem um ouvido, gente, você deve estar ouvindo de longe. Amém. Então, nós vimos também que todo problema do homem nasce no orgulho. Essas aqui são as características negativas de cada temperamento, do melancólico, do colérico, do fleumático e do sanguíneo. No bottom line, orgulhoso. Ele é amuado porque ele é orgulhoso, ele é pessimista porque ele é orgulhoso, ele é crítico porque ele é orgulhoso. Tudo nasce do orgulho. É impressionante. O egoísta nasce do orgulho. Eu sou tão cheio de mim mesmo que tudo é para mim. Afinal de contas, eu sou a pessoa mais importante da face da terra. O amuado, que é a pessoa antissocial, é o típico do orgulho. Ele é tão bom que ele não quer se misturar com ninguém. É pancada no orgulhoso isso aqui. A pessoa fala assim, eu sou um pouco antissocial. Vamos dar nome aos bois? Eu sou orgulhoso. Eu gosto de lidar com pessoas que eu já separei para o meu rol de amizade, então eu não quero abrir para mais ninguém, porque eu sou um cara orgulhoso, eu sou uma mulher orgulhosa. Crítica. Eu estou falando isso aqui debaixo de temor, porque eu acho que uma das pessoas mais críticas da face da terra sou eu. Hã? O crítico não tem nada além de orgulho. É orgulho. O crítico, ele critica tudo. Até aquilo que ele não sabe fazer, ele tem a coragem de criticar. Porque quando a gente sabe fazer um negócio muito bem, a gente se sente no direito de criticar, não é? Mas de vez em quando eu dou uma criticada na dança da Kênia. Meu sonho frustrado, queridos. Nunca deixaram eu entrar no Ministério de Dança. Logo depois da Suelen. Então, Suelen não está aqui. Não, tadinha. Suelen é do Ministério de Louvor. Não pode não, 2 anos. Pessoa vingativa, tem orgulho onde? Tem origem onde? Onde? No orgulho. No inferior. Vou me vingar. Pessoa inflexível, tem origem onde? No orgulho. Se eu consigo, por que fulano não consegue? E tem gente que nem fala assim, eu não consigo, né? Mas fulano tem que conseguir. Não é assim? Ele é mais forte que eu, ele é mais velho que eu, ele é mais sábio que eu. Impaciência, não precisa nem eu falar. Impaciência é orgulho próprio. Não ter compaixão, isso tudo são traços do colérico. Inflexível com os outros. Impetuoso, aquela pessoa incontrolável. Por quê? Porque ela é tão cheia de si que ninguém consegue parar ela. Calculista, pretensioso, eu tenho todas essas características aqui, ó. Contemplativo, desmotivado, tudo tem origem no orgulho. Outra coisa que o fleumático também é crítico. O sanguíneo é volúvel, perdão, é que eu copiei de cima. Ele é egocêntrico, ele é medroso, tudo tem raiz no orgulho. Você fala assim, mas como que alguém medroso tem origem no orgulho? Alguém medroso tem medo de errar. E se tem medo de errar, por quê? Para não se expor. Entendeu? Tem origem no orgulho. Então, o que a Bíblia traz para nós como remédio para o nosso orgulho? A forma de Cristo e a cruz. A Bíblia nos dá um remédio, nos dá um antídoto contra o orgulho, é a cruz. Amém? Eu sei que esse assunto é indigesto, mas uma coisa nós temos que levar em consideração, queridos, a cruz é uma opção.
opção que Deus nos dá. Nós podemos caminhar para a cruz. A Bíblia diz que Jesus morreu uma morte de cruz, mas Ele viveu uma vida de cruz, dia após dia. Então nós temos opção de andar por isso aqui. Às vezes eu fico preocupada com o tipo de pregação que eu prego, porque eu prego muito sobre comportamento. E às vezes eu não quero passar a impressão para você que se você mudar o seu comportamento, tudo vai ficar bem. Porque você não consegue mudar o seu comportamento. Nenhum de nós conseguimos mudar o nosso comportamento. Nós podemos fingir, vestir uma roupa de fingimento por algum tempo. Eu me lembro do exemplo de um pastor que eu amo muito, o pastor Marcelo. Ele disse que ele decidiu não falar, porque ele falava muito e alguém falou para ele, você sofre de verborréia aguda. Você fala demais. E ele decidiu que naquele momento ele não ia mais falar. Então ele andava na igreja assim. Paz do Senhor. Ele falou assim, aquilo durou, aquilo me custava, me doía, todos os órgãos do meu corpo doíam, eu me sentia mal, eu sentia vontade de vomitar, eu tinha ânsia de vômito, e eu não conseguia mudar, até que um dia eu entendi que era só ir para a cruz e deixar Cristo agir em mim. Aí eu consegui mudar, porque foi Cristo em mim. Cristo em nós que é a esperança da glória, a mudança é a glória, amém? Não é o nosso esforço próprio. Aí entra a graça de Deus. A graça é o favor imerecido de Deus. Todo mundo sabe essa frase, não sabe? A graça é a capacitação para seres humanos, como nós, vivermos coisas espirituais. Amém? Nós só vivemos coisas espirituais através da graça de Deus. Nós não podemos no nosso esforço próprio. Nós não podemos ser como Jesus no nosso esforço próprio. Nem com todo esforço, nem com toda disciplina, nós não conseguimos ser igual a Jesus. Se Jesus não estiver dentro de nós, nós em comunhão com Ele e Ele expandindo para fora, aí nós vamos mudar. Amém? Vocês estão tão sérios, parece que o assunto é indigesto, estou com essa impressão, será? Trazer uma caixa de sorrisal, né, tio Rodrigo? Trazer uma transformação tem que ser grande. Então a cruz é um antídoto de Deus para o nosso orgulho. Lembra, a nossa natureza já foi trocada na cruz do Calvário. Nós temos comportamentos aprendidos e nós temos que mudá-los. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que nós vimos na semana passada foi que Deus tem 3 coisas que usa para quebrar o orgulho do homem, para nos conformar à imagem de Cristo. E a primeira delas é a submissão. Nós vimos semana passada que submissão e obediência não são a mesma coisa. Amém? Nós vimos que uma pessoa ela pode ser obediente e não ser submissa. E ela pode ser submissa e às vezes acontecer dela ser desobediente. Como? Eu dei o exemplo do Maurição lavando o banheiro, vocês lembram? Vou dar o mesmo exemplo para ficar. A pastora fala para o Maurição, Maurício, lava o banheiro ali para nós, por favor. E ele olha para ela e fala assim, tá, pastora, vou lavar. E vai, que raiva, quem que ela acha que ela é para mandar eu lavar um banheiro? Tem 13 anos que eu sou membro dessa igreja, o Efraim chegou ontem, por que ele não manda o Efraim lavar o banheiro? Por que tem que ser eu? Eu já faço tanta coisa na igreja, por que eu tenho que lavar o banheiro? Quem que ela acha que ela é para mandar eu lavar o banheiro? Eu vou lavar, que afinal de contas eu não vou me expor, né? Eu vou lavar, mas que raiva dela. Esse banheiro vai ficar um banheiro que quem sentar nesse vaso aqui vai ter urticária. De raiva que eu tô de lavar esse banheiro, né? Ele lavou o banheiro, ele foi obediente? Foi. Mas ele foi submisso? Não, porque submissão é uma postura de coração. Amém? Aí, no entanto, ela mandou ele lavar o banheiro e ele falou, vou lavar, pastora, daqui a pouquinho tá prontinho. Lembra que eu dei o exemplo da Lídia? Aí a Lídia passou linda na frente dele e falou, Lídia, vamos tomar um sorvete ali, né? Foi tomar o sorvete, esqueceu de lavar o banheiro. Ele foi submisso? Foi, porque ele tinha um coração de lavar o banheiro. Mas ele foi obediente? Não. Eu só quero ressaltar para vocês que toda obediência tem desobediência tem uma consequência. Seja o seu coração submisso ou não. Amém? Toda desobediência tem uma consequência. Em submissão a consequência é seríssima. Em submissão a consequência é com o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E a rebeldia, ela é originada na soberba. Porque toda rebeldia origina no fato de quem é você para mandar em mim. Quem é Deus para mandar eu fazer isso?
Quem é fulano de tal para falar assim comigo? Por que que é ele e não eu? Sentiu o princípio do coração? Por que ele e não eu? Esse é o princípio da insubmissão. Por que ele e não eu? O princípio da comparação. Tem origem onde? No orgulho. Amém? Entenderam esse princípio bem? A segunda coisa que Deus usa para tratar com o homem é duro, muito duro. É a dependência. A submissão trata direto... Thank you. A submissão, ela trata direto com o nosso orgulho. Eu lembro que eu citei semana passada que uma das coisas difíceis é alguém que sabe muito se submeter a quem sabe menos. Não é difícil? É um negócio complicado. O cara põe um chefe no seu trabalho que não sabe fazer o serviço. Você sabe fazer tudo, mas você não é o chefe, é o cara. O que você tem que fazer? Se submeter. Tem algo mais dolorido para o ego de alguém do que isso? Eu trabalhava num restaurante italiano e o meu patrão contratou um kitchen manager que não sabia fritar um ovo, que não sabia o ponto do macarrão. Eu falei pro meu patrão assim, você não acha melhor colocar ele como manager geral, já que o negócio dele é números? Não, ele vai ser kitchen manager. Ele aplicou para kitchen manager. Eu falei, tá bom, né? Na hora do busy, tinha coisas no restaurante que era flambada. A hora que o fogo subiu, esse cara aprontou um griteiro dentro da cozinha. Se eu não grito com ele, ele teria pegado extintor de incêndio para jogar nas minhas panelas no fogão. Era o tanto que ele entendia de cozinha. Na hora, Deus falou comigo, isso é um teste. Se você não se submeter a ele, você vai ficar passando por isso. Over and over again. Aí eu falei, então vamos logo submeter. Aí eu cheguei para ele e falei assim, era Carlos o nome dele. Carlos, vamos conversar. Deixa eu te falar uma coisa. É claro e evidente que você não entende nada de cozinha. Ele falou, não entendo mesmo. Eu falei assim, eu posso te ajudar. Depois que eu te ensinar o serviço, você me fala o que tem que fazer. Pode ser assim? Ele falou assim, pode. Aí eu falei, então tá. Quando chega no restaurante tem que fazer isso. Fui dando a lista para ele do que tinha que fazer em cada dia da semana, qual a quantidade, como que tinha que fazer, as receitas, dei tudo para ele. O cara virou o administrador da cozinha. Nosso desperdício foi zero. Por quê? Ele se dispôs a aprender e eu me dispus a me submeter. E eu ensinei ele em submissão. Até coisa nas minhas receitas ele deu pitaco. Eu falei, fazer o quê, né? Vamos usar tal ingrediente que é mais barato? Tudo bem, vamos usar. Então, se não houver um coração humilde, a gente não alcança isso aqui. A gente não alcança isso aqui. E o ideal de Deus é que o nosso coração seja submisso. Amém? Não só apenas a nossa boca, a nossa cabeça de balançar assim e por dentro está assim. Deus está vendo. E a Bíblia diz que Deus abomina a rebeldia. Ele abomina a rebeldia. Você fala assim, mas eu não consigo. Eu sinto. Então, se eu sentir, eu já sou rebelde. Queridos, é justamente sentindo que nós levamos o nosso sentimento para a cruz. Que nós não agimos naquele sentimento. Amém? Se não é cruz para você, é o que você sabe fazer e o que você faz muito bem. Se submeter a algumas pessoas para você não é cruz. Mas eu consigo muito bem me submeter a Tia Tânia. Eu me submeto ao Diogo muito bem, porque o Diogo é inteligente e tal. Tia Tânia é amorosa. Eu me submeto à pastora Marcilane. Mas eu não consigo me submeter ao fulano de tal, ao ciclano. É lá que é a sua cruz, é lá que você vai baixar a cabeça e colocar o seu sentimento na cruz do Calvário. Amém? Então não é cruz para você se submeter a Tia Tânia, mas é cruz se submeter a Cristo. Então, amém? É a Cristo que nós temos que colocar o nosso coração na cruz do Calvário. Então, a segunda coisa que Deus usa é a dependência. Como dependência trata com o nosso orgulho? Os homens que o digam. Tem coisa pior para um homem do que depender de alguém. Não tem coisa pior para um ser do sexo masculino do que depender de um ser do sexo feminino. Parece que já começa ali o trabalhar na cruz do Calvário. Não é? Eu lembro que
Cadê ele? Vou expor ele. Está ali sentado, o neto. Quanto tempo que ele ficou sem trabalhar, Marcelane? Foi mais de ano, não foi? Gente, um cara com as qualificações que ele tem, restaurante nenhum pegava ele para trabalhar. Vocês acreditam? Chegou o restaurante a falar assim, não, você tem muita qualificação. Nós não queremos alguém assim, que vamos ter que pagar muito. E ele falasse, não, pode pagar pouco, não tem problema. Não, nós não queremos. Logo que você entra, você vai querer receber mais. Tal. Isso é só para você entrar. E a Jô sustentando a casa. E o camarada sendo moído por Deus. Nós estávamos numa festa de pessoas íntimas. E no meio da festa alguém falou para ele assim. E ele falou assim, não, cara, você não pode fazer isso não. Ele falou, posso fazer o quê? Pelo menos eu não sou um cara sustentado pela mulher. Na frente de todo mundo o cara falou isso para ele. E ele engoliu aquilo. Hã? Tá. Você vê o tanto que a conversão dele é genuína. Hã? Impressionante. Hã? Pior que é. E a pessoa que convivia, a pessoa sabia como ele é trabalhador, como ele é honesto. E aí eu me lembro uma vez que ele já estava ficando já cabisbaixo, ele falou assim, porque eu tô, melhor do que eu, um cara sustentado pela mulher. A Josi virou para ele e falou assim, eu já disse para você que você não está à toa, você está de férias, porque você já trabalhou muito, você merece esse descanso. Eu fiquei olhando para a Josi e falei, gente, essa mulher é mulher de Deus demais. E esse cara também. Mas Deus, às vezes, nos leva à dependência. Mas não precisava ser assim. Se nós tivéssemos um coração com um princípio dependente de Deus. O que Deus fala para o povo quando ele termina de passar no deserto? Eu ensinei vocês a depender de mim. Agora, toma cuidado, vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. A terra já manava leite e mel, certo? A terra é terra que os cachos de uva tinham que ser carregados por 2 homens. Mas toma muito cuidado para a hora que você entrar e plantar a sua colheita e tudo nascer assim de forma linda e maravilhosa, você não fale no seu coração. Deus não disse você não fale para o seu irmão, porque nós não temos coragem de falar isso para o nosso irmão. Mas nós pensamos, Deus fala assim, toma cuidado. Para que dentro do seu coração você não falar assim, o meu braço conseguiu isso. Se tem algo, queridos, que Deus não faz, é dividir a glória dele com ninguém. Então, a dependência, tem um acento aqui, né? Não caiu esse acento. A dependência, ela nos leva, mostra um coração humilde. Não é aquela dependência falsa, eu vou pregar, então eu oro assim, Deus, estou subindo nesse púlpito dependendo do Senhor. Não, não é isso. Não é uma frase que sai da sua boca, é uma postura de coração. De você comer todos os dias sabendo que aquilo veio do Senhor. Você pode ter todas as coisas, você pode ter o melhor trabalho do mundo, você pode ter a conta milionária, mas se você não tiver saúde para comer, não adianta nada, e quem te deu foi o Senhor. Amém? Então... É soberba, é orgulho. Que ela disse, eu falo 3 línguas fluentes, eu sou inteligente, era uma pessoa extremamente inteligente. Uhum. E ela ficou sem ver todas as portas se fecharam para ela. Você lembra disso? Lembro. E ela falava, tem filho. Ela falava mesmo. Por quê? Porque Deus nos leva à dependência. Mas se esse sentimento estiver presente dentro de nós, Deus não precisa fazer situações para nos levar à dependência. Por que Deus vai quebrar em alguém quebrado? Por quê? Por que a mãe vai levantar de manhã e falar assim, hoje eu vou bater no meu filho? O menino está lá, não fez nada? É um menino bom, estudioso, né, Sam? Um menino que faz dever de casa sem mandar. Pensa, por quê? Por quê? Viu a cor do menino? Coisa mais linda do mundo. Então, Deus não precisa criar situações se o nosso coração for um coração de dependência. Amém, queridos? Vocês confiam nisso? 1 Coríntios 4, 7 tem um versículo que eu gosto muito e eu coloquei na capa do nosso CD. Paulo fala assim,
O que você tem que não foi te dado? Então, você está sendo orgulhoso por quê? Né? Mesma coisa da X me der um dinheiro aqui, estou aberta, tá, X, pela ideia. Mesma coisa da X me der me dá um dinheiro aqui e eu sair gastando o dinheiro da X com aquele orgulho todo. É meu? Não, é dela. Né? Eu contei para vocês do meu primo, pegava o dinheiro de pagar os funcionários, saía com aquele bolão de dinheiro no bolso, arrotava, viu? Não citei o nome dele, depois do culto o Weber chegou para mim e falou, você estava falando do Léo, né? Eu falei, o que adianta eu não falar o nome? Vocês tudo já sabem as histórias, porque cresceu junto comigo. Então é complicado. Terceira coisa que Deus usa, quero só frisar o seguinte, Deus não é mau, Deus é bom. Amém? Se nós aprendermos esses princípios aqui por livre e espontânea vontade, Deus não precisa criar situações adversas para que nós entremos neles. Amém? Todos esses aqui são propostas de Deus, naturais. Cristo foi submisso. Cristo foi dependente. O que Jesus ora? Ele fala assim, obrigado, Pai, porque toda vez que eu oro, o Senhor me ouve. Eu estou falando isso, não é porque eu não creio, eu estou falando isso para que os outros possam ver o princípio que eu ajo na minha vida. Amém? Então, todos esses princípios aqui havia em Cristo. E a ordem para nós é que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Todo o caráter de Jesus se resume nesta palavra aqui. Humildade. Todo o caráter de Satanás se resume nessa palavra aqui. Orgulhoso. Todo o caráter de Satanás. Isso aqui, natureza divina. Isso aqui, natureza caída. Amém? Natureza divina, natureza caída. Toda ação que partir de nós temos que perguntar, isso emanou de orgulho ou de humildade? Toda ação que parte de nós. Tá bom? Terceira coisa que Deus usa para nos quebrantar. Oh, essa aqui dói. Exposição. Exposição. Anteontem eu li um versículo em Atos. Ontem eu li ele de novo. Aí eu li ele em voz alta para a pastora, aí eu li ele de novo para mim. Porque Paulo fala assim, eu não deixei de compartilhar nada com vocês das coisas do reino de Deus. Agora eu estou indo para Jerusalém. E o Espírito Santo falou para mim, não falou nada comigo, eu não sei o que vai acontecer comigo em Jerusalém. A não ser o que o Espírito Santo já me revelou. Que tem cadeias e tribulações me esperando. Olha isso. Mas eu estou indo para Jerusalém porque eu não tenho a minha vida como preciosa. Eu só quero completar a minha carreira, que é expandir o Evangelho da Graça. Gente, que pancada. Vocês entenderam o que Paulo falou? Eu estou indo para Jerusalém. Eu não sei nada que vai acontecer comigo lá, a não ser o que o Espírito Santo me revelou. Que está me esperando lá, cadeias e tribulações. Mas eu estou indo porque eu não tenho a minha vida como preciosa. A única coisa que eu quero é completar a minha carreira e expandir o Evangelho da Graça. Está em Atos 20, para quem quiser ler depois, se eu não me engano, versículo 28. Deixa eu ver. A partir do 24. Ou seja, Paulo se expunha. Ele mesmo ia para a cruz, por livre e espontânea vontade. E Deus dava graça para Paulo passar por toda a situação. Amém? Deus vai nos dar graça de passar por toda e qualquer situação. Mas nós precisamos perder isso aqui, o medo de nos expor. Eu não estou falando de exposição de pecado. Deus expõe pecado. Eu lembro que quando tinha uma turminha, né, na igreja que eu me converti, na igreja da mãe da Lisane. Mãe da Lisane era pastora da igreja que eu me converti. E é uma turminha de adolescente. Adolescente vive fazendo coisa errada, né? Não, né, Maiara? Isso é conversa fiada, né? Adolescente não vive fazendo coisa errada, né, Diogo? É que não ou que sim? Não faz, né? Eu sabia que não. Hã? Nem tô. Muito. Ai, esse menino. Eu quero ter um filho assim. E adolescente via fazendo coisa errada, né? A gente ouvia uma musiquinha do mundo aqui, outra ali, e ficava com aquele medo, né?
falava assim, vai vir um profeta aí. A gente sentava no último banco da igreja. Quando o profeta falava assim, assim diz o Senhor, você via 4 cabeças abaixando assim no mesmo tempo. Né? Na hora do louvor, quando o profeta começava a andar dentro da igreja, a gente ficava assim. Né? Ou ajoelhava na cadeira e ficava, tô orando. E a oração era assim, Deus não me expõe, 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 não me revela, não revela, não revela, não revela, não conta, Deus, por favor, não conta, não conta, não conta, não conta. Quando Deus falava assim, você, filho, sou eu, né? Eu não estou falando desse tipo de exposição. Porque nem tudo que Deus fala para um profeta é para ser revelado. Você sabia? Às vezes nós conhecemos Deus como um Deus de exposição. Não, é para ser revelado, é para não ser exposto. Não é para ser exposto. Às vezes Deus chama e fala assim, ó, fala com fulano ali, mas o profeta quer dar o show, então ele... Né? E aí ele destrói uma igreja inteira por causa daquela palavra. Porque todo mundo olha e fala assim, sério? O fulano? Né? Mas o profeta deu o show. Então, assim, não quero entrar nesse mérito agora, nós vamos entrar em dons e frutos do Espírito, a diferença e tudo mais. Mas eu não estou falando desse tipo de exposição. Eu estou falando da exposição que Deus expõe o nosso orgulho para nós mesmos. E às vezes Deus nos expõe ao ridículo em situações, porque nós evitamos nos expor por livre, espontânea vontade. Às vezes Deus está falando para você assim, ó, faz tal coisa. Não, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Deus te põe numa situação que você é muito mais envergonhado do que você tivesse falado aquilo. Mas o seu orgulho não deixa você fazer aquilo que Deus mandou. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um colega, amigo em comum do Géser também. O cara tocava muito. O cara tocava qualquer instrumento que ele quisesse. O cara era um gênio da música. Era não, é que ele está vivo ainda e hoje é um homem quebrantado por Deus. Você falava para ele assim, vamos tocar em tal lugar? Alguma coisa para a igreja? Não, porque eu não sei a música o suficiente ainda. E tinha que ser perfeição. Não, porque eu ainda não estou 100% nessa música. Rapaz, não faz isso, nós não temos guitarrista, nós precisamos de você. Não, porque eu ainda não cheguei na perfeição. Ok. Um dia ele veio, tinha chegado na perfeição, certo? Não, hoje eu tô. Beleza. Ele não queria se expor, certo? Queridos, ele tocou a música todinha em outro tom. Um cara é um gênio da música. Ele tocou a música em outro tom. Andrezão, ninguém ouvia. Ele não ouviu que ele estava tocando em outro tom. Não sei o que aconteceu com ele. Deus tampou o ouvido dele. O pessoal da igreja, tinha velhinho dentro da igreja que fazia assim. Tocando guitarra? Da guitarra. Quando terminou, nós mostramos a gravação para ele. Pensa na exposição, na vergonha que ele sentiu. Graças a Deus, ao invés de ter aquela postura assim, nunca mais eu vou tocar, ele teve a posição de falar assim, perdão, Deus. Perdão, eu fui muito orgulhoso. Por isso que o Senhor me expôs. Eu achei que eu era o cara e Deus me expôs. Então nós precisamos nos expor. O medo de falar em público, tem tanta gente que tem medo de falar em público. O medo de falar em público é medo de se expor, é medo de ser reprovado. Tem origem onde? No orgulho. Deus te ama de qualquer forma. Faz aquilo que Deus falou no seu coração. Ah, eu não vou falar de Jesus para um colega meu de trabalho porque eu não sei falar. Really? Você não sabe falar, você é mudo? Porque se você souber falar, contar uma experiência sua que Jesus fez na sua vida, o bottom line é que você tem medo de exposição. É que você tem medo de se expor. É que você tem medo de não ser o melhor. Você tem medo... Olha, eu vou falar um negócio para você. A primeira vez que a pastora Cleusa me colocou para pregar, eu tenho dó do povo. Você lembra, Ieda? Gente! Não, foi horrível, Ieda. Não, não foi a minha. Vou falar só uma coisa para vocês. Vocês sabem que a Ana é a boca de Deus para mim, né? Aninha, eu já contei isso no púlpito algumas vezes. A Ana, ela não tem dó, ela não tem piedade. Deus usa a Ana para mim, é como espada. A Ana, às vezes, ela atravessa uma espada em mim e sangra dias, né? Eu desci do púlpito, a Ana virou para mim e falou assim,
Oh, Cris. Então, não desiste. Creia que Deus te chamou para isso. Creia contra as circunstâncias. Falei, amém, Aninha. Obrigada. Obrigada. Ela falou, creia contra as circunstâncias. Eu já estava destruída. A Ana chegou e voltou o golpe de misericórdia. Entendeu? Não tenha medo de se expor. Porque através disso, você mostra o que tem dentro do seu coração. Humildade, quem é humilde não tem medo de se expor. Não tem medo de se expor. Ah, mas o que as pessoas vão pensar de mim? O que eles vão pensar de você? Quem é você? O quem é você? Mas o que... E a minha reputação? Que reputação? O que você tem que não foi dado para você? Amém? O dinheiro que você está brincando nesse playground aqui não é seu. É do Senhor. Hã? Você foi pegar? Eu fui pegar pro Sabino. Sabino é doutor em divindade, tá, gente? Ele é sério, ele tem o diploma de doutor em divindade. Por isso que ela tá falando, eu fui pregar pro Sabino. Eu cheguei na minha casa e lá no chão, assim, quando eu se derreteu, igual uma geleia. Mas ele estava caído. Aí, pronto. Pronto, aí já era Deus se dando com orgulho dele. De usar uma nova convertida para falar para ele as coisas que ele sabia de cor e salteado, né? Vamos encerrar, queridos? Amém? Olha, eu quero encerrar. Vamos ler um texto para encerrar? Eu não trouxe minha Bíblia. Abre sua Bíblia em Filipenses 2, enquanto eu vou usar do tio. Ó a cadeia aqui, ó. Eu uso do tio, o tio usa da tia. Filipenses 2. Espera aí que eu vou achar aqui. Filipenses está antes de Colossenses, logo após Efésios. Está entre Colossenses e Efésios. Olha o princípio de Cristo. 2 a partir do 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito Santo, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Olha o 3. Eu queria chegar no 3. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Algumas versões falam, negou-se a si mesmo. Eu até perdi com a vozão do Scott. Tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Que esse seja o sentimento que há em nós. Que nós, por livre e espontânea vontade, possamos caminhar para a submissão. Por livre e espontânea vontade, dependermos, escolher depender do Senhor com coração de humildade, sabendo que tudo vem dele. Amém? E que nós possamos nos expor, caminhar para a cruz, sem medo nenhum, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que nós possamos negar a nós mesmos dia após dia. Amém? Pai, nós queremos te louvar, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que nós possamos encerrar essa aula com esse pedido, que haja em nós o mesmo sentimento, o mesmo coração que houve em Cristo Jesus. Amém.